Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos muito gratos a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa que Ele tem nos concedido, né? De juntos, mais uma vez, estarmos aqui com este privilégio de estar estudando esta lição que fala sobre a generosidade. A generosidade. E você que está de casa aí, quero te pedir para continuar conosco aqui assistindo a esta aula maravilhosa e vamos falar sobre a generosidade, né? Aquelas pessoas que se dispõem com espírito de bondade para fazer a vontade de Deus. Vamos aprender aqui nesta manhã, né, os benefícios de uma pessoa generosa que faz a vontade do Senhor. Vamos aprender aqui nesta manhã as consequências que pode ter uma pessoa quando ela não é generosa, quando ela se omite a ser generosa. E nós te convidamos para ficar conosco aqui nesta manhã maravilhosa. E nesta manhã estaremos aqui falando sobre a bênção da generosidade, quando o coração aberto atrai o favor de Deus. A bênção da generosidade. A bênção da generosidade, quando o coração aberto. Quando o coração aberto, aí atrai o favor de Deus. Ser generoso. Isso mostra quando nós somos generosos, já somos abençoados. Porque ninguém dá nada se não tiver nada. Não é isso mesmo? Ninguém dá nada se eu não tiver nada. Então, se alguém me pede algo, eu não tenho para dar, então eu não posso dar se não tem. Então o fato de mostrar se eu sou generoso é porque eu já fui abençoado. E se eu sou generoso, já fui abençoado, vou ser mais abençoado ainda. Agora isso, quando acontece? Quando o coração se abre. Quando você abre o coração. Não prende o coração para os bens. Se apega. Isso aqui posso dar não, porque eu estou somando. Eu estou botando minha mola, fazendo meu sacrifício. Eu sei que aquele irmãozinho está precisando, está necessitado, mas é eu que tenho, suave. Já estou me preparando para no futuro ter uma vida melhor. Já estou me preparando para no futuro a minha aposentadoria, eu ter do que viver. Não posso. Então, esse aí está com o coração fechado. Então esse aí não atrai o favor de Deus. Então, a bênção de Deus é para aquelas pessoas que abrem o seu coração. Que abrem o coração para abençoar o seu irmão. Que se dispõe a abençoar. Eu queremos meditarmos um pouco aqui nesta manhã, né, sobre a generosidade. O que é generosidade? Quem pode dar assim, um conceito do que é generosidade? Olha, generosidade é uma virtude de dar e compartilhar e servir. Olha, é uma virtude, né, de dar e compartilhar e servir. Mas espera aí, ainda não terminou. Eu dou
Eu compartilho e eu estou pronto a servir. Agora completa como o conceito aí. Sem esperar nada em troca. A pura generosidade é essa aí, ó. De dar. Eu estou pronto a dar. Dar é diferente de compartilhar. Dar é diferente de compartilhar. Dar é quando você tem algo. Você está com 10, pronto, irmão. Quando o irmão Assir deu, estava com 10 reais só no bolso. Né? Ele não compartilhou, ele deu. Ele foi lá, viu aquela senhora, ele foi movido, o Espírito Santo falou no coração dele, então ele foi lá, deu o que tinha. Então é a virtude de dar. Dar é quando você dá o que tem. Pronto, eu só tenho 10 reais, mas o irmão está precisando, então eu vou dar. E compartilhar. Compartilhar já é diferente, é dividir. Compartilhar. Você tem 100 reais, vai ali para São Domingo, comprar um negocinho, aí chega lá e encontra um irmão. Ele conversa com você, aí diz que não tem cartão, não tem nada em casa para comer, e está ali pela fé, está pela graça. Aí você foi com 100 reais, foi fazer umas comprinhas para você. Aí você compartilha. Você pode pegar pela fé 50 reais, dá para ele e vai ficar com 50. Não vai dar todo também, que só tem aquele, né? Você compartilha. Então, meu irmão, 50 reais. Você dá, é quando dá todo. Compartilhar é quando divida, né? E servir. Você está pronto para servir. Você está na sua casa, no dia de hoje, descansando, à tarde, um horáriozinho que não está aqui na igreja. Aí chega o seu vizinho de lado, ou qualquer outra pessoa, e diz, irmão, dá para me ajudar a fazer um serviço aqui em casa? Depois de uma hora e meia, eu estou sozinho, preciso de um ajudante, não tem ninguém, nem eu posso pagar. Aí você se dispõe, vai lá servir, vai lá ajudar. Tudo isso que você fizer, que nós fizemos, é o que se diz aqui no final, sem esperar nada em troca. Eu vou ajudar o meu irmão, não é pensando em amanhã eu vou precisar dele para me ajudar aqui. Eu vou ajudar ele porque eu também estou com minha casa para rebocar, eu vou destelhar e vou precisar de alguém, eu ajudando a ele, já vou pedir a ele ajuda também. Não. A verdadeira generosidade, você se dispõe a ajudar, se entrega por amor. Não vê interesse. Você não vê interesse nenhum. Você vai porque você quer ajudar, você ama ajudar. Aí aquelas pessoas que fazem por interesse, já está dizendo tudo. Ele não é generoso. Quando eu sou generoso, eu não espero nada daquela pessoa, aí logo eu vou receber do céu. A minha recompensa vai vir do céu. Então esse é o verdadeiro conceito. Generosidade é a virtude de dar e compartilhar e servir sem esperar nada de troca. Sem esperar nada de troca. Esse é o verdadeiro sentido da generosidade. As bênçãos da generosidade. A generosidade se expressa em atos de bondade e desprendimento com o necessitado. Ela se expressa em ato de bondade e desprendimento com o necessitado. Como se expressar? Como se conhecer uma pessoa generosa? Não precisa dizer. Você não precisa dizer para alguém, eu sou generoso. Ela se expressa com os atos de bondade. Você olha para aquela pessoa, conhece aquela pessoa, comenta em casa com a esposa, comenta com outro seu irmão, aí diz, ó, vê o irmão fulano de tal, é um homem generoso, vai. É um homem generoso. Vi o irmão fulano lá, estava precisando disso. Quando ele soube, a pessoa nem pediu, ele foi lá, fez. Na igreja, quando tem um trabalho, ele está de casa parado, sem trabalhar, ele vai lá ajudar. Ele é mostrado pelos atos. A generosidade não se diz. A pessoa conhece pelos seus atos. Deus se agrada dessa bondade e abençoa os generosos. Deus se agrada. Como é bom
quando o irmão José faz algo que nós nos agradamos, né? Irmão José, irmão Arcei, irmão Ruth, irmão Orlando, qualquer um de nós faz uma coisa, uma ação boa. Aí que você chega para ele e diz: meu irmão, parabéns pela sua atitude. Gostei muito do que você fez. Aí aquela pessoa fica satisfeito, né? Regozijado, né? Com o agrado do seu irmão. Que a gente se alegra a isso. Aí, como diz aqui, então, se nós nos agradamos com o elogio, com aquela atitude do seu irmão, aí diz aqui, ó, Deus se agrada dessa bondade. Pense, uma pessoa que está andando na vida, que está vivendo, que está agradando a Deus. Se nós, como homens, que nos agradamos de uma outra pessoa, a gente que não temos nada, não temos condições de ajudar, mas você não faz nada para prejudicar, o que você puder fazer é só para ajudar, imagine isso a Deus. Está agradando a Deus. Então, observe, nunca queira fazer nada para agradar o seu irmão. Nunca se preocupe em fazer nada para agradar o seu irmão. Porque eu posso me esforçar para agradar o irmão José com as minhas atitudes. Mas essa minha atitude de agradar o irmão José pode desagradar o irmão Assis. Pode desagradar o irmão Assis. Pode desagradar o irmão Orlando. Pode desagradar o irmão Rubens. Então, sempre se preocupar em agradar a Deus. Quando pensar em fazer alguma coisa, algo, pense primeiro em agradar a Ele. Se eu agradar o meu Deus, vai dar tudo certo, né? Mas não se preocupe tanto em desagradar o homem, nem agradá-lo. Se preocupe sempre em agradar a Deus, porque se nós fizermos assim, né, vamos continuar vivendo aqui uma vida abençoada e uma vida cheia de generosidade. Ser generoso é investir na eternidade. Ser generoso é investir na eternidade. Como? As verdadeiras riquezas não são materiais, porque não levamos nada, os bens adquiridos nesta terra, para a eternidade. Porém, a obediência à palavra de Deus nos habilita a entrar pelos portões celestiais. E a generosidade é uma virtude ensinada por Cristo. A verdadeira riqueza não são essas riquezas materiais. Né? Não são as verdadeiras riquezas materiais, que as pessoas lutam demais por elas. Trabalhando dia, trabalhando noite direto, sem parar. Né? Tem condição de estar num trabalho, na obra de Deus, e não vai com o coração apegado aos bens materiais. Tem um carro que ele tem mais cuidado do carro do que cuidado da mulher. Tem mais ciúme do carro do que dos filhos. Se por um acaso passar uma criança sem querer ou alguém, bater com o braço, com o relógio, der um arranhãozinho, eita, meu Deus do céu. Né, irmão? Ele sai doido, que não sei o que e tal. Parece até que foi nele. Essas coisas não são as verdadeiras riquezas, não, né? Essas coisas não são as verdadeiras riquezas, não. Essas pessoas, elas não conseguem ser generosas, porque elas se apegam a estes bens. Elas não servem. Então diz, ó, ser generoso é investir na eternidade. Ser generoso é investir na eternidade. É aquilo quando Jesus diz: não junteis tesouro na terra, antes juntai tesouros no céu. A partir do momento que nós estamos expondo a nossa generosidade, ajudando ao nosso próximo, aquela pessoa que precisa de mim, então nós estamos o quê? Investindo na eternidade, investindo no céu. Quem é generoso, ele ama. E quem ama, quer aquela pessoa próxima dele.
né? Então, se ele quer ajudar e deixar ele para lá, ele não é generoso, né? Está fazendo um favor. Favor se faz até um inimigo, né? Até o inimigo, então não é generoso, não. Então é isso, né? Juntar tesouro, fazer generosidade às pessoas aqui na terra, é investir no céu. Como disse Jesus, né? Não junteis tesouro na terra, onde a traça corrói e o ladrão mina. Juntei no céu. Mas como é que eu posso juntar tesouro no céu se nós não podemos depositar nada lá? Junta-se tesouro no céu, fazendo atos de generosidade, ajudando o seu irmão aqui, ajudando o seu irmão ali, né? Sem querer nada em troca. Então aí você está juntando tesouros no céu, aonde o ladrão nem a traça corrói. Então, essa é a forma de investir na eternidade. Olha, 1.2. Os generosos prosperam. O generoso prospera. Portanto, tem que se haver um cuidado. Tem que se haver um cuidado para que não deixe de haver generosidade. Se os generosos prosperam, o cuidado é para você não querer ser generoso em esperando prosperidade. Não é? Tem que ter esse cuidado, né, irmão? Os generosos prosperam. Aí há aquele cuidado para aquela pessoa dizer, peraí, se a Bíblia diz que o generoso prospera, quem prospera vai ter uma vida boa, talvez riqueza, então eu vou fazer atos de generosidade, vou ficar bonzinho, agradando a um, ajudando a outro. Não, aí não é generosidade, né? É os generosos prosperam, é aquele que faz tudo de coração aberto, sem querer esperar nada em troca. Não veja, é. Dá com a mão direita e a mão esquerda não veja. A alma generosa progride, porque a bênção do Senhor enriquece. Toda boa dádiva procede dele, que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riqueza. Nada trouxemos deste mundo e nada levaremos. Não, na verdade, tudo pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos. Nada trouxemos desse mundo e nada vamos levar dele. Nada nós temos aqui. Tudo pertence a Deus. Nós somos aqui apenas mordomos. O que é mordomo? Mordomo, né? Não é uma pessoa que administra. Mordomo é um administrador. É um administrador. Então, tudo que tem em nossas mãos, tudo que nós vem em nossas mãos, não é nosso. Nós somos simplesmente administradores daquilo que Deus nos deu. Vai chegar uma hora que Ele vai nos levar. Não vamos levar nada. Não vamos levar nada. Então, temos que ter consciência disso. Por mais riqueza, por mais bens que os homens tiverem aqui na terra, eles se sentem dono. Você viaja por aí, tem terras e mais terras, plantações e mais plantações. Os camaradas dizem lá, tudo isso aqui é meu. Essa terra toda aqui é minha. Eu tenho tanta terra que só dá para percorrê-la de helicóptero. Nós vemos grandes empresários agricultores. Não é deles não, são administradores. Tudo que tem aqui é do nosso Deus. Então, nós somos apenas mordomos. Somos apenas mordomos. Mordomo é aquela pessoa que administra. Não é proprietário. Não é dono. Então, o generoso, ele prospera. Quando ele entende que o que ele tem não é dele, ele é apenas um administrador. Então, pessoas generosas, elas prosperam. Vejamos alguns exemplos na Bíblia de pessoas generosas. Vamos ver algum exemplo aqui na Bíblia de pessoas generosas. A viúva pobre.
que deu 2 moedas, deu tudo o que tinha. Primeiro exemplo é aquela viúva pobre, a generosidade dela. Estava lá no meio, chegavam os ricos. Um chegava, botava, vamos falar na linguagem de hoje, R$100. Outro chegava lá, né? Aí olhava, 200. Aí lá vem a pobre viuvinha, cheia de generosidade. Pega apenas 2 moedinhas que tem no bolso, coloca lá. Fez um ato de generosidade. Ela não compartilhou, ela deu. Deu tudo o que tinha. Aí Jesus olha para ela, ainda disse para o discípulo: vocês sabem quem foi que deu mais aí? Aí alguém disse: Senhor, saber eu não sei não, mas parece que foi aquele ali. Eu vi até quando ele botou um bolinho de dinheiro. Olha. Aí Jesus disse: não, foi não. Foi aquela senhorinha ali. Mas Senhor, aquela mulher nem marido tem, é uma viúva. Eu vi ela pegar 2 moedinhas, talvez era até a menor. Aí Jesus disse: mas foi ela que mais deu, porque ela deu do coração. Ela deu com amor. E quem dá com amor está fazendo um ato de generosidade. Não é o de amostramento. Então, essa viúva foi uma das pessoas que generosa na Bíblia. A outra pessoa foi a viúva de Sarepta. Compartilhou o último pão com Elias. E a farinha e o azeite não faltaram. A viúva de Sarepta. Essa aí eu ainda acho que ela ainda foi mais generosa, até quase um pouco do que a viúva. Porque pareceu até um ato. Porque veja bem, diz a Bíblia, né? Diz a Bíblia que Elias estava com fome e com sede. Aí chega numa porta, a primeira porta que Elias escolhe para pedir um pouco de água. Repara, logo de quem? De uma viúva pobre. De uma viúva pobre. Aí diz a Bíblia que Elias, ela estava colhendo lenha na frente. Elias chama ela e diz: eu estou com sede, tem como me arrumar um pouco de água? Aquela viúva, cheia de generosidade, parou o que estava fazendo e entrou para dentro de casa. Toma aqui água, meu senhor. Aí Elias vai lá, pega o copo de água, toma que eu vou tomar aqui, está já se acabando, quero ver, né? Elias vai lá, pega a água que a viúva de Sarepta dá, ele toma, se sacia, aí diz para ela: agora eu estou com fome, traz alguns pães aí para mim comer. Aí a viúva diz: meu senhor, tem nada, eu só tenho somente um pouco de farinha na panela e um pouquinho de azeite da botija, que é para me ajeitar um negocinho para o meu filho comer. Aí esse segundo ato de pessoa generosa na Bíblia. Aí a viúva diz: ah, meu senhor, não tenho não, só tenho isso aqui. Ele diz: tem problema não, rapaz, faça lá o pão e o café. Agora eu quero que você traga primeiro para mim comer. Olha que gesto. Imagina chegar alguém lá na casa da gente com tanta autoridade assim, né? Acaba vai dizer o quê? Cheio de direito. Já não tinha nada e Elias parecia cheio de direito. Aí Elias diz: agora faça primeiro para mim comer. Ela cheia de generosidade, cheia de amor, cheia de carinho. Por não, meu senhor, foi lá, fez com amor. Colocou nas mãos de Elias, ele comeu, se saciou, bebeu. E a bênção de Deus caiu na vida daquela mulher generosa. E diz a Bíblia que não faltou mais farinha na panela, nem azeite na botija. Essa é a recompensa das pessoas generosas. É a segunda pessoa que nós vemos na Bíblia, generosa. Terceira pessoa que fez um bom ato de generosidade na Bíblia, o bom samaritano. O bom samaritano, né?
Diz a Bíblia que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, chega no caminho, os salteadores roubam ele, batem, fica todo quebrado. Aí lá vem quem? Um sacerdote que pregava amor, que prega amor. Aí passa, olha lá e diz a Bíblia que ele passou por longe assim, se saindo. Passou por longe se saindo. O sacerdote que era? Não. Aí daqui a pouco vem um levita, acostumado a cantar que Deus era amor, levita cantando, acostumado a cantar que Deus é amor. Aí quando o levita olha, irmão Orlando, o camarada lá, quebrado, aí o levita olha assim também. Aí, não. Aí lá vem um samaritano, cheio de generosidade. Quando olha, diz a Bíblia que o samaritano, olha, estava lá aquela pessoa ferida, caída, ele foi lá, cuidou daquelas feridas, pegou o vinho que levava consigo, lavou as feridas, que as feridas eram bom, pegou um pouco do seu azeite não é barato, né? Tá com dia que eu não compro azeite porque tá caro demais. Pegou um pouco do seu azeite, irmão Orlando, lavou as suas feridas. Ele fraco ainda, o bom samaritano pegou-lo nos seus braços, colocou no seu animal, a Bíblia não diz qual é o animal, no seu animal, procurou o hospital da época, chegou lá, disse, olha aí, cuide desse homem, pagou 2 denários, logo de entrada, pagou 2 denários, que era o dia de 2 dias de trabalho, aí disse, olha, eu estou indo em uma missão, mas quando eu voltar, o que gastou a mais, eu pago. Que gesto de generosidade. O bom samaritano. Que gesto de generosidade ele fez, né? Barnabé também, ó. Eita, agora aí. Que ato de generosidade de Barnabé. E hoje, será que repete-se? Diz a Bíblia que Barnabé vendeu a sua propriedade, uma das suas casas, e dividiu entre os pobres. Com os necessitados. Que ato maravilhoso, né? Que ato maravilhoso. Então, essas são as pessoas. Quer dizer, algumas das pessoas que nós citamos aqui, né? Que foram generosas, elas usaram da sua generosidade, abençoaram aquelas pessoas necessitadas, sem querer nada de troca. E Deus o abençoou. Porque quando nós somos generosos com as pessoas, não importa esperarmos recompensa, né? Nós somos generosos porque aprendemos com Jesus, quando ele disse, né, que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, enquanto estivermos aqui na terra, nos esforcemos para que levemos uma vida generosa diante de Deus. 1.3. A generosidade dos convertidos. João Batista, quando pregava sobre o arrependimento, ensinou que uma das características da vida do convertido é a generosidade. Isso pode ser visto na resposta que ele deu à multidão, que o interrogava: que faremos, pois? Aí João Batista disse: quem tiver 2 túnicas, reparta-as com quem não tem. Da mesma forma, quem tiver alimento, faça da mesma maneira. A generosidade dos convertidos. Ele deixa aqui bem claro, né, que uma pessoa que ainda não está convertido não é generoso.
É verdade mesmo. Uma pessoa que ainda não está convertida não é generoso. Aí você pode dizer, mas irmão, ali fulano de tal lá no mundo não ajuda. Aí você vê um grande empresário, fulano de tal, doou um carro para uma pessoa que tem um carro velho, pressado e um carro para trabalhar. Foi um ato de generosidade? Poderia ter sido. Mas a partir do momento que ele chegou lá nas redes sociais, que a gente vê assim, né? Aí bota, fulano de tal, doa um carro. Fulano de tal, doa uma casa. Não é generosidade. Não é generosidade. Quem doa não quer nada em troca. Eles coloca nas redes sociais, porque aí vai conseguir mais seguidores, mais fama, né? Mais fama e vai ganhar mais dinheiro. Então, João Batista disse, sobre quando perguntaram a ele, quem tiver uma túnica, reparta com quem não tem. Ele disse, quem tiver uma túnica, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento sobrando, quem tiver alimento, faça da mesma forma. Quem tiver uma túnica, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma forma. Aí, muitos ouviram isso. Alguns fez, alguns fizeram. Tinha duas túnicas, dividia com quem não tinha. Outros tinham alimentos sobrando, foi lá dividiram com quem não tinha. Mas outras pessoas eram o quê? Avarento. O avarento, ele não consegue de forma nenhuma ser generoso. Não anda junto. A avareza, ela não anda junto com a generosidade. É como a luz e as trevas. Não se mistura. Se apagar a luz, as trevas chegam. A luz vai embora. E se acender a luz, as trevas vão embora e a luz vem. A luz chega. Então, a avareza e a generosidade não andam juntos. Não andam juntos. O que é uma pessoa avarenta? Uma pessoa avarenta, como nós estudamos, é aquela pessoa que só pensa em si. É aquela pessoa que é amante do dinheiro. O avarento é aquela pessoa que ela é amante do dinheiro, ela não consegue ajudar ninguém, porque ela só pensa em si. Ela trabalha dia, trabalha noite, ela vê o irmão dele, próprio irmão, de carne, de sangue, necessitada, mas ela não ajuda, o avarento ele não ajuda. Então não tem como, de forma nenhuma, essa pessoa ser generosa. Não tem de forma nenhuma como essa pessoa ser generosa, avarenta. Ela só pensa em si. Ela só quer dinheiro. Só quer juntar. Ela não ajuda. Coloquei aqui algumas diferenças entre o avarento e o generoso. Vejamos aqui algumas diferenças entre o avarento, uma pessoa avarenta e uma pessoa generosa. Primeiro, o generoso. O generoso, primeiro, ele coloca Deus acima de tudo. O generoso, ele coloca Deus acima de tudo. Ele sabe que ele tem aquele carro, aquela casa boa, aquele carro bom, mas se alguém precisar, ele está pronto a servir. Porque ele sabe que foi Deus que deu. Deus está acima de tudo. O generoso coloca Deus acima de tudo. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus e sempre Deus de novo. O avarento faz diferente. O avarento, ele coloca o dinheiro e bens acima de tudo. O avarento, ele coloca dinheiro e bens acima de tudo. Para ele é o dinheiro. Ele não faz nenhum ato de generosidade, o avarento. Não ajuda. Ele vai passando. Vê uma pessoa passando mal, o avarento, vê uma pessoa passando mal. Você vai passando, vê uma pessoa passando mal, vai lá o quê? Socorrer ela, ajeitar, chamar um táxi ou um Uber
Não vai deixar morrer, é um ato de generosidade. O avarento, ele não faz isso, não. Ele olha, fica olhando de longe, espera aparecer primeiro uma pessoa para ir lá fazer aquele ato. Porque se ele for, ele vai gastar. Se ele for, ele vai socorrer. Se ele for, ele vai pagar um táxi ou um Uber. Então o avarento, ele olha de longe. O camarada lá morrendo, aí ele espera outro. Quando chega outro lá que socorre, ele chega. Então o avarento, ele coloca o dinheiro e os bens acima de tudo. Enquanto o generoso coloca Deus acima de tudo. O generoso, ele ama e dá. O generoso, ele ama e dá. E vê alegria em compartilhar. O generoso, ele ama, ele dá. E ele vê alegria em compartilhar. Fica alegre quando ele compartilha. O generoso. Já o avarento, ele ama guardar. O avarento, ele ama guardar. Enquanto o generoso, ele ama dar. O avarento, ele ama guardar e fica irritado se tiver que compartilhar. Se ele tiver que compartilhar, onde ele trabalha, ou em algum lugar que ele vai, seja obrigado, ele fica irritado. Enquanto o generoso dá e ama em compartilhar, o avarento, ele ama guardar. O negócio dele é tudo guardar. O avarento, ele passa fome para guardar dinheiro. É verdade? Eu conheço 2 anos já assisti pessoalmente. Tem um lá, que a cara dele fica murcha assim, ó. Parece aquele Visconde de Sabugosa. Ó, murcho. Mas de vez em quando eu encontro com ele, diz, irmão Bill, tem alguma casinha de 60 mil lá no Jastinho, no Village para comprar? Ele já tem umas 4 ou 5 lá no Jastinho. E trabalha no mercado, viu? Pega no carrega, ajeitando uma coisa e outra. Nunca casou, ele já tem uns 60 anos. Nunca casou para não gastar. Nunca casou. No almoço, fica comendo besteira. Avarento. Ele ama guardar. O avarento, se ele ganhar 10 reais aqui agora, ele vai lá e guarda. Se ele ganhar 20 reais, ele vai lá e guarda. Olha, enquanto o generoso ama, dá e se alegra em compartilhar, o avarento, ele só ama guardar. Que diferença, né? Olha, o generoso, ele dá mesmo tendo pouco, como a viúva. O generoso, ele dá mesmo tendo pouco, ele tem um pouquinho. Mas se ele vê o seu irmão necessitado, ele vai lá e ajuda. Mesmo do pouquinho que ele tem, ele vai lá dividir e ajuda. O generoso. Já o avarento, ele não dá, mesmo tendo muito. Mesmo tendo demais, o avarento não dá não. Não ajuda não. Aí o avarento diz, eu tenho porque eu botei minha mola. Se eu não botasse minha mola, olha suosa aí. Tinha não. Nem sou obrigado a ajudar ninguém. Não é assim que diz os avarentos. Sou obrigado a ajudar não, rapaz. Não tem lei para isso não. De fato, tem lei não. A lei é a lei do amor. Ser generoso não tem lei não. Ninguém é obrigado a dar o que tem. É a lei do amor. É a generosidade. Enquanto o generoso dá, mesmo tendo pouco, o avarento, ele não dá, nem tendo muito. O generoso, ele vive satisfeito com o que Deus lhe deu. O generoso vive satisfeito com o que Deus lhe deu. Já o avarento, ele vive insatisfeito. Quanto mais tem, ele mais quer. Enquanto o generoso vive satisfeito com o que Deus lhe deu, o avarento vive insatisfeito. Nunca está bom para ele. Você vê os camaradas aí, ó. Enquanto mais rouba, enquanto mais tem, nunca está bom para ele. Enquanto mais tem, ele mais quer. Mas o generoso não, ele dá graças a Deus. O generoso, ele diz, Senhor, obrigado pelo pouco que o Senhor me deu. Ele dá graças, ele agradece. O avarento não, sempre reclama. Sempre acha que está pouco. Olha, o generoso, ele é convidado para uma festa de casamento, o aniversário, e ele vai. O generoso, você convida o generoso para uma festa de casamento, o aniversário, ele vai. Já o avarento, ele não vai.
e diz que não pode ir, para não gastar. O avarento vai não. Convidar ele para ser testemunha no casamento, no aniversário, do avarento. Irmão, não estou podendo ir não, estou compromissado, né? Eu vou trabalhar. Mas o avarento ele já não vai porque ele sabe que tem que levar um presentezinho, né? Convidado para um aniversário, para uma festa, ele tem que levar um presentezinho. Então é assim mesmo. Há essas grandes diferenças de uma pessoa generosa para uma pessoa avarenta. Os dois não andam juntos. Porque enquanto o generoso anda de mão aberta para abençoar as pessoas, o avarento ele anda de mão fechada. De mão fechada. Então, os dois não andam juntos. A avareza com a generosidade. Então, damos graças a Deus porque, pela sua misericórdia do Espírito Santo, aquele espírito de avareza que havia dentro de nós, ao aceitarmos Jesus e através dos ensinamentos ao longo das caminhadas que nós viemos, foi removido aquele espírito de avareza e a generosidade tem tomado conta de nossos corações. Então, que nós nos esforçamos para, enquanto estivermos aqui nesta terra, caminharmos juntos, de mãos dadas e se esforçando para sermos generosos um com o outro. O 2. Deus usa os generosos. A generosidade não gera perdas, mas ganhos. O cristão generoso não deve pensar matematicamente, mas com a fé em Deus. Olha, a generosidade não gera perdas, mas ganhos. Ela não gera perdas, mas ganhos. A impressão que dá, quando você vai olhar somente com os olhos materiais, é que é perda. Eu vou ter que tirar para dar. Eu vou ter que dividir o meu. Aí parece ser perdas, mas não, é ganhos. O cristão generoso não deve pensar matematicamente, mas sim com a fé em provisão. O cristão generoso, na hora da generosidade, ele não pode pensar matematicamente. Porque matematicamente, quando você pensa, ou você soma, ou multiplica, ou subtrai, ou divide. E na generosidade, você divide. Na generosidade, a matemática é dividir. Aí ele não pode pensar. Ele não pode pensar assim, rapaz, eu tá juntando um dinheirinho, né? A pessoa está juntando um dinheirinho, está se prevenindo para uma situação difícil. Aí ele já começou a juntar agora, tem R$500 já. Aí o coitado do irmão, o bujão dele seca. Aí chega na porta dele e diz, meu irmão, meu bujão secou. Eu não vou nem pedir emprestado, porque eu não posso pagar, eu estou sem condição. O irmão tem como me dar R$100 para comprar o bujão? Ele não está nem pedindo emprestado, ele não pode pagar. Aí você não pode usar nessa hora, como diz aqui, a matemática. Rapaz, se eu estou com R$500 e eu tirar 100, vai só diminuir. Vou ficar com 400. Não vai usar a matemática, você vai usar a fé. A fé da generosidade. Que a bênção de Deus vem para os generosos. Descomprete o seu dinheiro, abençoe o seu irmão, sem pensar na matemática de diminuir, pense somente na fé. Ajude e a bênção de Deus vai vir sobre a nossa vida. 2.1. O generoso será abençoado. O generoso será abençoado.
2.1, generoso será abençoado. O livro de Provérbios fala da disposição que os cristãos devem ter para praticar os atos generosos. O bondoso será abençoado porque reparte seu alimento com os pobres. O apóstolo Paulo nos adverte a não nos cansarmos de fazer o bem, porque chegará o tempo certo de fazer a colheita. Lembre-se de que as sementes que se multiplicam são as sementes que semeamos. Pois é, os generosos serão abençoados. Olha, lembre-se que as sementes que se multiplicam são as sementes semeadas, são as que semeamos. As sementes que se multiplicam são as sementes que nós semeamos. Não é aquela semente que fica em casa, guardada. Se você tem um quilo de feijão em casa e deixa lá aquele quilo de feijão guardado, ele vai envelhecer, ele não vai se multiplicar. Não vai. Ele vai envelhecer e vai mofar, vai se perder. Se você for lá e semear aquele quilo de feijão, vai colher vários quilos de feijão. Vai colher vários quilos. Então, as sementes que se multiplicam são as que são semeadas. Então, é semear, é você ser generoso. É você fazer o ato. Pois é, então, os generosos, eles serão abençoados. Olha, se quem é generoso é abençoado, quem não é generoso, ele vai ter as suas consequências. Tem as consequências de quem não é generoso. Vejamos aqui algumas consequências de quem não é generoso. Uma pessoa que não é generosa é aquela pessoa que não ajuda ninguém, não faz favor para ninguém. Ele não é generoso. A pessoa que não é generosa, ela viaja, faz uma viagem, né? Como qualquer pessoa faz uma viagem, e deixa lá a casa sozinha. Aí, na madruga, vem um ladrão, aí começa a mexer, a arrombar aquela casa. Aí o vizinho vê ou pela câmera dele ou pela brecha, aí olha lá e diz, o ladrão está roubando a casa daquele pão duro. Aquilo não vale, deixa. Consequências de quem não é generoso. Deixa. Se aquela pessoa fosse uma pessoa boa e generosa, quando você vê isso daí, tá, rapaz, aquele irmão ali, aquela pessoa é uma pessoa boa, ligeiramente aqui, ó, celular, polícia, tá, rua assim, 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 tá acontecendo roubo. Consequência de quem não é generoso. Generoso tem essas consequências, né? A pessoa que não é generoso, mais uma consequência dele, ele está com o carro lá parado na rua. O carro está parado, ele está dentro de casa, aí passa o outro carro, bate, arranca metade, vai embora, um arranhão. Aí ele vai na casa vizinha que tem câmera, como já aconteceu lá em casa. Aí diz, vizinho, dá para dar uma olhada quem foi que bateu no meu carro? Olha aqui arranhão. Parece até que desenharam o mapa do Brasil no carro. Aí o vizinho dele lá, agora, não vale, agora está precisando, ele quer dar uma. Aí diz, vizinha, minhas câmeras estão quebradas, está com mais de mês que não funciona. Aí ele vai na casa do outro vizinho, o vizinho diz a mesma coisa lá. Aí lá vai ele, arcar com a despesa, vai ter que pagar o serviço daquele carro, porque ele não foi generoso. São consequências de quem não é generoso, irmão. São consequências de quem não é generoso. Ele está desempregado. Aquela pessoa que não é generosa, ela está desempregada, passando necessidade. Ao vizinho dele, lá onde está trabalhando, está precisando de 5 pessoas. Aí chegou o encarregado e diz, arruma 5 pessoas do seu conhecimento, vou arrumar. Aí chega lá, arruma ciclano, fala com o vizinho aqui, fala com outro aqui, mas com esse pão duro, esse mão de vaca, esse avarento, que não é generoso, não arruma nada. Arruma emprego para os outros, mas para aquele que não é generoso, não. Consequências da generosidade.
consequências. Então, quem não é generoso tem essa consequência. As consequências de não ser generoso. Se ele precisar de algo emprestado, o generoso, ninguém empresta. Por quê? Porque ele não empresta nada a ninguém. Ele não faz favor a ninguém. Ele acha que tem de tudo. Eu tenho, cada um compra o seu. Tá certo, cada um compra o seu. Mas nem toda hora é assim. Podemos ser generosos. Aí vê o vizinho precisando de um martelo. Vai lá falar com você, você tem, não custa nada emprestar. Não é? Mas essa pessoa que não é generosa, ela acha que não precisa. Aí chega uma hora que ela não vai ter, que ela vai precisar naquele momento, nem tem onde arrumar. Aí fala com um diz não para ele. Fala com o outro diz não para ele. Por quê? Porque essas são as consequências de quem não é generoso. Na Bíblia, vejamos na Bíblia, consequência de quem não é generoso, Nabal ia morrer. Por quê? Porque Davi pediu a ele pão e água para os homens que estavam com ele. Ele disse, quem é esse Davi? Portanto, tem a obrigação de nada para Davi, não. Aí Davi ia lá matar ele. Foi que Abigail, sua esposa, cheia de sabedoria, foi lá, agilizou. Não, mas diz a Bíblia que Deus não gostou. Poucos dias depois, Deus feriu Nabal e ele morreu por falta de generosidade. Então, essas são as consequências da generosidade. Né? Outro homem também que teve a consequência da generosidade, por não ser generoso, aquele credor devia 10 mil talentos ao rei, quando o rei foi lá e chamar 10 mil talentos, era dinheiro de 200 anos de trabalho. Não tinha como pagar, era o dinheiro de 200 anos de pagar. Aí o rei disse, já como você não pode pagar, eu vou pegar toda a sua família, toda a sua casa e escravizar, vender para pagar. Aí ele, meu rei, faça isso não, usa de generosidade comigo. Aí o rei usou de generosidade, né? Perdoou aquele homem. Quando chega na frente, ele encontra um que só devia 100 talentos a ele. 100 talentos era o dinheiro de 3 meses de trabalho. Aí ele cobrou, disse, me paga os seus talentos, o que me deram. Aí aquele homem disse, mas meu senhor, faça alguma coisa, eu não posso. Faço nada não. Não foi generoso. Botou o homem na prisão. O rei perdoou 10 mil talentos, e era 200 anos de trabalho para pagar, que ele não pagava nunca. E ele não perdoou 100 denários, que era 3 meses de trabalho. Olha as consequências de não ser generoso. Ao rei, quando soube, foi lá e o colocou na prisão. Porque se não formos generosos, meu irmão, aqui nessa terra, nós pagamos com consequências gravíssimas. 2.3. A generosidade, uma expressão de amor. A generosidade, uma expressão de amor. Exemplos. Vejamos, aqui no 2.3, exemplos de generosidade. Exemplo de generosidade. Generosidade não é dar o que sobra, é dar o que você tem, também precisa. Generosidade não é dar o que sobra, é dar o que você também precisa. Generosidade é dar atenção e ouvir com paciência. Generosidade é você dar atenção também àquele irmão, a ele. Ele chega, conversa com você e você dá atenção a ele e ouve com paciência, né? Você para, escuta e dá aquela atenção ao irmão. Isso é generosidade. 3. É ajudar sem esperar retorno. Generosidade é ajudar sem esperar retorno. Você lá vai lá, ajuda o seu irmão e não quer nada de retorno. Você vai lá, ajuda ele, dá a ele sem esperar retorno. É doar o que não usa para quem necessita. Você tem algo que você não usa, você vai lá e doa. Tem pessoas que não usam aquilo, mas fica lá guardado. Tem uma roupa que não usa porque não quer mais. Aí o seu irmão lá com a roupa velha,
e você não usa. Então é você dar o que não usa. É ceder o assento para quem precisa. Generosidade é você ceder o assento para quem você precisa. Você vai em um ônibus, aí vem uma pessoa de mais idade ali, uma pessoa ali com as bolsas. Aí você é generoso, né? Vai lá, cede o assento, ou no ônibus, ou em qualquer lugar. É ajudar um idoso ou um deficiente a atravessar uma rua, generosidade. Você vê o idoso ou deficiente atravessando uma rua, você vai lá e ajuda ele. Generosidade é você doar sangue, salvar a vida. Quando você se dispõe a ir para o hospital, doar sangue, você está fazendo um ato de generosidade, né? Você está salvando vida. Generosidade é dar uma carona ao amigo. Você vai com o seu carro ali, ó, aí vê o seu irmão que vai olhar para o Graciliano cansado, vai para o médico. Aí você, aqui não, tá limpinho, vou sujar meu sapete, não. Aí você dá aquela buzinada, aquela parada e diz, vamos, meu irmão. Então, generosidade é tudo isso. Então, que Deus continue nos abençoando e até o próximo domingo estaremos aqui para mais uma vez aprendermos do Senhor Jesus.